Vamos chamar aqui agora Pastor Lucas, senhora! Eu faço. Como é que você está? Está morrendo de frio? Tá frio ainda. Nossa, aqui ainda tá, já era para estar calor aqui, mas o topo das montanhas está tudo cheio de neve, aí o vento vem da costa, joga as neves na gente, aliás, o vento com frio, tá todo mas era para estar quente que já era para estar quente. Aqui tá fazendo sol de dia e frio de noite. Pedi oração para o Senhor e cai fora daqui. Obrigado, Pai, por o Senhor trazer aqui para nós, o pastor Lucas, que o Senhor venha abençoar, Pai, abençoar essa live. Estou sentindo problemas técnicos acontecendo aqui. Abençoa, então, a conexão do pastor Lucas, que o Senhor venha agora derramar sobre ele as tuas vontades, os teus sentimentos, e que o pastor Lucas venha falar agora, Pai, os seus desejos para todos nós, nos ajudar nessa caminhada que nós estamos passando nesse momento, Pai. Ajude-nos, Pai. Em nome de Jesus, obrigado por trazer aqui para nós, então, o pastor Lucas. Em nome de Jesus, Pai, abençoa ele nesse momento. Amém, amém e amém. Amém, glória a Deus. Boa paz, Senhor Jesus, irmãos, para todos. Desculpa, o meu cabelo está um pouquinho assanhado. Então, vamos hoje meditar no Salmo 61, né? Eu vou fazer uma leitura aqui. Ouve a Deus, o meu clamor atende a minha oração. Desde o fim da terra clamarei a ti quando o meu coração estiver desmaiado. Leva-me para uma rocha que é mais alta do que eu. Pois tem sido um refúgio para mim e uma torre forte contra o inimigo. Habitarei no teu tabernáculo para sempre. Abrigar-me-ei no esconderijo das tuas asas. Pois tu, ó Deus, ouviste os meus votos, deste-me a herança dos que te temem, dos que temem o teu nome. Desculpa. Prolongarás os dias do rei, e os seus anos serão como as muitas gerações. Ele permanecerá diante de Deus para sempre. Prepara-lhe misericórdia e verdade, que o preservem. Assim cantarei louvores ao teu nome perpetuamente, para pagar os meus votos de dia em dia. Amém, irmãos? Então, aqui fala do reinado de Jesus, né? Que o rei que vai reinar para sempre, né, com misericórdia e verdade, é o Senhor Jesus Cristo, né? E os seus anos serão como muitas gerações. É um reino que não terá fim. Então, o salmista está pedindo que Deus o atenda e que o socorra, né, desde os confins da terra, né? Então, irmãos, é assim, nós, às vezes, estamos sem perceber Deus, ou sem entender que Deus está conosco. A gente ignora Deus, porque a gente usa o raciocínio humano, como a gente não vê com os olhos, e a gente usa esse raciocínio e a gente cai na incredulidade. E a gente também, às vezes, usa o sentimento, né, o pensamento, e às vezes os nossos sentimentos e pensamentos não estão de acordo com a palavra, ou está em época de angústia, época de tribulação, e aí você capta os seus sentimentos, seus pensamentos e fica acreditando neles. Mas olha só, Deus, antes de tudo existir, só existia Deus, não existia nem o espaço, nem o tempo, nada, só existia Deus. Deus criou os céus e a terra. Então, céus e terra, onde que eles estão? Dentro de Deus. Certo? Deus criou a eternidade. Primeiro, né? Começa com a eternidade. Onde estava a eternidade? Onde está a eternidade? Dentro de Deus. Onde está o céu e a terra? Na eternidade. E a eternidade está onde? Dentro de Deus. Então, se a gente apagasse o que existe, o que viria por detrás? Deus. Porque Deus ninguém apaga. Deus, ele sempre é. Ele sempre existe, ele sempre existirá. Né? Ele é antes de existir, porque existir somos nós, né? Então, nós não temos por que duvidar que Deus está aqui, ou está conosco, é onipresente, onisciente, onipotente. Não temos por que duvidar. Quando a gente duvida, é porque a nossa mente e o nosso coração está encoberto com alguma angústia, alguma tristeza, alguma falta de comunhão, alguma ansiedade, alguma preocupação, né? Então, ele está falando aqui que o Senhor é uma torre forte contra o inimigo.
Mas as torres, elas vieram a existir depois que Deus criou o céu e a terra. Então, por que ele está falando que uma torre é forte? Porque aquilo que ele consegue comparar com a visão dele humana é uma torre. Mas Deus é mais forte que uma torre. E aí ele fala assim, leva-me para uma rocha mais alta que eu. Quem é a rocha mais alta que todos? É Jesus. Né? A palavra Even em hebraico, é rocha. E é formada da palavra Ab e Ben, pai e filho. Então, Even, formado de duas palavras, pai e filho. Então, rocha. Quem que é a rocha? Pai e filho. E ele é mais alto do que todos. Né? E Deus é um refúgio. Mas quando foi que começou a existir refúgio? Depois que começou a existir o inimigo. Porque antes nem refúgio existia. Antes de existir o céu e a terra, ninguém precisava de refúgio. Foi depois que começou a existir o inimigo que começou a precisar de refúgio. Então, Deus já era refúgio antes de ser refúgio, ou antes do inimigo existir. Habitarei no teu tabernáculo para sempre. Onde que é o tabernáculo de Deus? Nosso corpo. E quem vai habitar no corpo para sempre? Nós vamos habitar junto com Deus no nosso corpo. Para sempre. Então, para eu habitar para sempre, eu tenho que ter o quê? Outro corpo. Esse daqui não dá. Tem que ser transformado. Abrigar-me-ei no esconderijo das tuas asas. Onde estão as asas de Deus? Estão estendidas sobre o seu povo. Entende? Todas as asas de Deus estão estendidas sobre o seu povo. Então, se você estiver no meio do povo de Deus, você está sobre as asas de Deus. Pois tu, a Deus, ouviste os meus votos, deste-me a herança dos que temem o teu nome. Então, uma pessoa que ela vota, ela quer cumprir uma promessa para Deus, de algo que ela quer se dedicar a Deus. Então, por que a gente faz isso? Porque a gente teme o nome de Deus. Mas é temor de medo, de ser destruído, ficar apavorado? Não, é um temor de respeito, de humildade, de saber que Ele é grande, poderoso, santo. O que é conhecer o nome de Deus? O nome é o quê? É o caráter da pessoa. Conforme o caráter, é o nome. Né? Por que Jacó foi chamado de Jacó? Porque ele era enganador. Já nasceu enganando o irmão. Pegando na perna do irmão, né? Então, depois ele o quê? Virou o quê? Israel. Israel quer dizer aquele que é vencedor. Então, mudou o quê? O caráter. Então, Deus mudou o nosso caráter também. E Deus mudou o nosso nome. E nós vamos receber um novo nome lá no céu. Eu não vou mais chamar Lucas. Pode até ser que um nome coincida, né? Deus não mude. Não, o seu nome ficou igual, mas acho que não, né? Então, a gente vai ser chamado outro nome, vai ter outro caráter. Né? Então, eu gosto do meu nome, mas o Deus vai dar um nome melhor. Um nome mais apropriado, né? Então, o nome quer dizer o caráter. Então, nós vamos ter um novo caráter, o caráter de Jesus lá no céu. Então, nós permaneceremos para sempre igual o rei. Quem que é o rei? Jesus, ele vai permanecer para sempre. E nós também. E lá no céu também vai ter muita atividade para a gente fazer, coisas espirituais para fazer. Novos céus e nova terra, depois do milênio, tá? Não confunda. Agora a terra vai ser queimada, purificada e renovada para o milênio. Depois, novo céu, nova criação. Novo céu, nova terra. Nós estamos entrando no 7º milênio. O 8º, o número 8, representa a nova criação. Então, nós vamos passar 1000 anos reinando com Jesus. Ele é o rei. Né? E nesse reino desse milênio vai ter aqui, ó, o que está escrito assim, ó, prolongarás os dias do rei e aos seus anos serão como muitas gerações. Então, o que vai acontecer no milênio? Muitas e muitas gerações vão se multiplicar de novo na Terra. A Terra vai ser governada por um verdadeiro rei que criou os céus e a terra, que é Deus, que merece ser rei porque ele foi ungido antes do mundo existir. Antes de Deus criar o céu e a terra, lá do Gênesis 1,
No princípio, Deus criou o céu e a terra. Quem que era o princípio? Jesus. Em quem Deus criou o céu e a terra? Em Jesus. E quem foi ungido no princípio? Foi Jesus, antes do céu e da terra. Entendeu? Então, o céu e a terra não é para ser dado para outra pessoa, nem para o anticristo aqui na terra. Ele quer tomar, ele é um usurpador. Usurpador que é a pessoa que quer entrar no lugar do outro. Ele não merece, não é dono. Então, ele não é o verdadeiro dono. E Deus vai encerrar o tempo da terra que foi assim, porque Adão ganhou a terra, ele era para ser o rei aqui na terra. Só que com o pecado ele perdeu, e o Satanás tomou conta. Só que era marcado um tempo, 6.000 anos, que era o tempo que era para ser a de Adão, foi dado a Satanás. Então agora vai perder, vai encerrar o arrendamento da terra. Por isso que está falando em Apocalipse, ele está muito furioso porque tem pouco tempo. Pouco tempo, por que tem pouco tempo? Porque vai terminar o tempo dele. Os 6.000 anos que foi o prazo que Deus deu, que era o prazo das gerações da terra. E lá no milênio vai ter outras gerações, né? Então não fique preocupado se você falar, mas Jesus está voltando, eu não casei, eu não tive casa, eu não tive moradia. No milênio você vai ter tudo. Tudo que você não teve aqui na terra, com muitas bênçãos muito melhores, porque é Jesus que reina. Nós vamos voltar para a condição do Éden. O Éden, ele não teve uma história. A história do Éden foi interrompida com o pecado, só que no milênio a história do Éden volta. Você vai viver como deveria ter vivido na carne, com Jesus o Rei. Depois que Deus vai fazer o julgamento de todos vão morrer, que morreram vão ressuscitar para o juízo do trono branco, todos vão ressuscitar, e os que já tiverem ressuscitados permanecem, né? E os que viverem no milênio e passar nos testes, que vai ter um teste ainda, porque o inimigo vai se levantar no final do milênio, só a última vez, e vai ser consumido com fogo. Quem passar nesses testes vai para o novo céu, nova terra, vai ser transformado também. Então, vai ser nova criação. Não vai ter mais matéria e espírito separado, né? Vai ter tudo junto, matéria e espírito. Por quê? Porque houve a purificação com o sangue de Jesus, tanto na matéria quanto no espírito. Não está escrito lá em João que 3 testificam no céu e 3 são os que testificam na terra? Então, esse testemunho vai ser unido, um céu com a terra. A gente não profetiza toda vez que a gente ora ao Pai Nosso? Pai Nosso que estás nos céus. Primeira profecia. Santificado seja o teu nome, segunda profecia. Venha a nós o teu reino, terceira profecia. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos inimigos. Não nos deixes cair em tentação. Qual que é a tentação que vai vir? O anticristo. Mas livra-nos do mal. Qual que é o livramento que vai vir? O arrebatamento. Pois teu reino, o poder e a glória para sempre. O que é isso? O reino milenário e o reino da glória. Entendeu? A gente está profetizando quando a gente ora ao Pai Nosso. Né? São 7 profecias. Na verdade, são 8, né? Porque conta com a do reino, né? Então é isso. Então a gente não pode ficar triste, principalmente agora, a partir de agora, né? Nas outras lives, vai lá ouvir as outras lives que eu falei que as coisas iam acontecer 2024, 2025, já começou, né? E agora vai entrar as dores de parto. Já estamos anunciando as dores de parto para nascer o filho varão. E depois a igreja vai ser arrebatada, purificada, né? Os 144 mil vai preparar a igreja, né? A igreja vai sofrer perseguição, vai ser escondida no deserto. E depois nós vamos entrar na Terra Prometida. Igual Josué, que levou a Terra Prometida. A palavra Josué é o mesmo nome Jesus. Né? É Salvador, quer dizer Salvador. Então, agora é a hora da alegria, não é a hora da tristeza. Porque com a alegria você vai ter força de enfrentar o que está vindo. Se você tiver tristeza, você vai abaixar a cabeça. E aí você vai ter força para atravessar o Jordão. Porque o Mar Vermelho foi o sangue de Jesus. Entende? Já passou.
Você já atravessou o Mar Vermelho quando você creu em Jesus. E agora você vai atravessar o Jordão. Depois que eles atravessaram o Jordão, para onde eles foram? Para a Terra Prometida. E nessa tribulação que vai vir, que é a dores de parto, não é a grande tribulação. A grande tribulação é para quem ficar. Quem passar pela tribulação, ó, dores de parto e tribulação, né? Depois, grande tribulação e ira, que é o princípio das dores, né? Depois, grande tribulação e ira. Então, quem passar esse Jordão já vai estar arrebatado, está na arca. Igual Noé, já está na arca. Vai ser arrebatado. Então é hora do quê? É hora de alegria. Acabou. A história acabou. A história do mundo acabou. A minha história acabou. A sua história acabou. Acabou. É os últimos capítulos, igual aquelas novelas que a gente ficava querendo assistir os últimos capítulos para saber o que ia acontecer no final. Então, agora é as novelas de Deus. A novela da Terra. Acabou. É o último capítulo. Então, fica firme. Não fica triste. Nas novelas que a gente assistia, não tinha lá a premiação dos bons e os maus eram encarcerados, né? Normalmente, quando a novela boa era boa, era assim, né? Aí depois começaram a fazer novela ruim. Aí que botavam os maus ganhando e os bons perdendo para poder destruir a sociedade, né? Mas agora não, ó, olha o que está escrito lá no Salmo, né? Que no Salmo 58, verso 11, verso 10. O justo se alegrará quando vir a vingança, lavará seus pés no sangue dos ímpios. Então dirá o homem, deveras há uma recompensa para o justo, deveras há um Deus que julga na terra. Então, Deus vai recompensar cada um segundo suas obras, né? Segundo, cada um vai ganhar seu galardão. Se você creu em Jesus, você está perdoado dos seus pecados. Você não pode colocar em causa, de dúvida, se você está salvo ou não, porque você creu. Só que você vai receber o galardão segundo suas obras. Se você teve as obras feitas em quê? De barganha para ganhar as coisas? Não, por amor. As obras que vão ser contabilizadas para ganhar galardão é as obras feitas por amor. Não para barganhar, eu fiz porque eu quero ganhar. Não é essas obras aí. É as obras feitas por amor. Você creu, você está salvo, se arrependeu dos seus pecados, creu, pronto, está salvo. Agora você vai ganhar galardão pelas obras. Qual foi o motivo? Fazer as coisas certas pelo motivo certo. Fez as coisas certas por amor. Aí você vai ganhar galardão. Entendeu? Então, nós estamos agora já nesse tempo de preparação para o arrebatamento. Preparação da noiva. O que vai acontecer no mundo não importa tanto, né? Na verdade, o que vai se cumprir é a palavra de Deus, não é a vontade humana. Né? E o inimigo vai atuar, mas tudo que o inimigo fizer vai cooperar para o nosso bem e vai produzir o cumprimento da palavra de Deus, porque o inimigo não consegue mudar o que Deus determinou. Né? Não vai ter, assim, o inimigo conseguiu, destacou, fez, aconteceu. Não, conversa. Quem vai contar vantagem do inimigo é os repórteres aí, os falsos, né? Que só anuncia notícia, né? Errada, notícia falsa. Porque eles vão fazer filmagem de que não houve arrebatamento, vai mostrar o povo tudo quieto, tudo calmo, tudo feito pela inteligência artificial. Vai enganar, né? Vai ter engano. Porque agora eles conseguem fazer um vídeo igual, né? Até uma chamada, a pessoa pode fazer uma chamada com um vídeo igualzinho, como se fosse a pessoa, né? Aplicar golpe. Hoje mesmo uma pessoa me procurou no Telegram, e aí já vi que era um golpe, né? Então, é isso que vai acontecer. O mundo jaz no maligno. Então, o que o mundo vai tentar dizer? Que está tudo certo, está tudo bom, né? Vai querer usurpar da glória de Deus. Quando Deus restaurar a terra e tudo ficar purificado, o anticristo ainda vai querer dizer que foi ele, né? Que restaurou as coisas, né? Até a hora que Jesus vem em cavalo branco para socorrer Israel e destruir o ímpio com o sopro da sua boca. Entendeu? Olha só. Deus não fez nós com o sopro da boca dele? Soprou a boca, soprou no barro, né? E o ímpio é feito do quê? De barro. Porque ele deixou o espírito do anticristo, o espírito maligno entrar nele, mas Deus vai soprar de volta. O barro vai
destruir. Com o sopro da sua boca o ímpio vai ser destruído. Deus não vai nem gastar força, Jesus não vai nem gastar força para destruir o anticristo. Entendeu? Do jeito que ele criou, ele desfaz. Então é isso, essa nossa esperança, nós temos que estar confiante, né? Porque o Salmo 61 é o Salmo da confiança, né? Está escrito aqui, Davi confia em Deus como o seu refúgio. Então agora, independente do que aconteça, se tiver terremoto, abrir o chão, qualquer coisa, né? Ore para não acontecer na sua região, na sua casa, né? Ore antes que o vulcão comece, o terremoto comece, ore para Deus parar isso, né? A gente tem que andar na frente do inimigo. Mas aqui está escrito que Deus vai ser o nosso refúgio. Então não tem por que você ficar com medo, apavorado, né? O máximo que pode acontecer é se você morrer, você está com Deus. É só isso, o máximo. E se você estiver aqui, você vê Jesus voltando. Tá ótimo. Ou então, arrebata. O pastor Jônio falou que os mortos vão ressuscitar. O que aconteceu com Jesus vai acontecer com a igreja. Jesus ressuscitou e ficou 40 dias pregando para depois ser elevado. Então, os mortos vão ressuscitar, vai ficar 40 dias pregando. Aí todo o evangelho vai ser pregado em toda a terra. Depois, vai embora. Aí fica aqui os respingos de Ruth. Para os 144 mil ficar subindo e descendo e pegando de volta, né? Porque Deus é misericordioso, ainda nos 3 anos e meio que vai ficar faltando, Deus ainda vai ficar mandando gente subindo do céu, descendo para cá, pegar os respingos. Amém? Amém, amado. Amém. Interessante, gozado. Eu estava lembrando dos nomes, já pensou? Os nomes sendo mudados, os nomes mudando. O senhor Jesus o seu nome não é João mais, não. É 1, 2, 3 de Oliveira 4. Não, vai ser nome bonito. Vai terminar com El, né? Não Daniel, Salatiel. Pastor Lucas, seu nome vai ser Sorrisal. Né? O meu nome vai ser Sorrisoel. É mesmo, tá o El, né? No finalzinho, né? Sorrisoel, é o sorriso de Deus. É verdade. É Isacael, então. Isaac é sorriso. Eu lembro que eu estava no Brasil aí, era a comédia dos meus amigos, antes de eu sair deles, a gente ria dessas coisas. Fugiram na Kombi, uns nomes esquisitos que ele dava. Eles fazem piada com os nomes. Meu amado, o senhor faz oração para os irmãos ao redor do mundo, por favor? Amém. Senhor Deus, amado Pai que estás nos céus, enche nosso coração de força e de alegria para enfrentar os dias que virão. Nós te agradecemos, Pai, por essa live, por esse dia lindo, que aqui tá frio agora, mas fez um sol tão lindo, um céu tão azul, as nuvens tão branquinhas. E as chuvas deixaram o verde das campinas bem verdinho. Tava tão linda a paisagem hoje de manhã. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa live, pela vida do pastor João, pela vida de todos, Pai. Que o nosso sorriso, a nossa alegria seja a nossa força nesse tempo difícil. Quando todos estiverem chorando e lamentando, eles vejam a nossa força em Ti e possam querer saber mais de Ti, invocar o Teu nome, Senhor, para receber graça e misericórdia e serem salvos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Fiz uma oração sobre o Senhor. Muito obrigado, Pai, por o Senhor ter trazido aqui para nós o pastor Lucas. Pedimos agora que a tua bênção de proteção desça sobre o pastor Lucas e a Lês, a filha dele. Amém. E que o Senhor venha com teu manto de invisibilidade, Pai, proteger a casa dele, declaramos em nome de Jesus, que todo tipo de ataque do inimigo seja quebrado por terra em nome de Jesus, e que desça sobre o pastor Lucas e a Lês, desça o teu louvor, a tua alegria, o teu amor sobre eles, e que eles venham preencher, então, Pai, o que o Senhor tem escrito nos livros deles no início da fundação da terra, antes de eles serem criados. Obrigado, então, por esse privilégio, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém.